Bom, pessoal do segundo ano, hoje é a aula 3 e eu vou ler o enunciado e vou colocar a figura aqui do problema aqui ao lado, tá? E aí vocês acompanhem aí. Vamos começar aqui com a questão número 1. A prefeitura de certa cidade vai construir sobre um rio que corta essa cidade uma ponte que deve ser reta e ligar dois pontos, A e B, localizados nas margens opostas do rio. Para medir a distância entre esses pontos, um topógrafo localizou um terceiro ponto C, distante 200 metros do ponto A e na mesma margem do rio onde se encontra o ponto A. Usando um teodolito, instrumento de precisão para medir ângulos horizontais e verticais, muito empregados em trabalhos topográficos, o topógrafo observou que os ângulos ACB e BAC mediam respectivamente 30 graus e 105 graus, conforme ilustrado na figura a seguir, nessa imagem que está aparecendo aí. Com base nessas informações, é correto afirmar que a distância em metros do ponto A ao ponto B é de... Então, aqui, para resolver essa questão, nós vamos utilizar a lei, vou escrever aqui, dos senos. Então, nós vamos pegar os dados. 200 sobre o seno de 45 igual a D sobre o seno de 30. 200, qual que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Igual a D, qual que é o seno de 30? Meio, né? Então, 1 sobre 2. Então, nós vamos ter aqui 200 sobre raiz de 2, que é igual a D sobre 1. Então, ao final, nós temos que D é igual a 100 raiz de 2. Então, aí nós temos a alternativa B. 100 raiz de 2. A questão 2 diz assim: numa partida de beisebol, o arremessador lançou 2 bolas e o rebatedor as bateu. A primeira bola saiu à esquerda do rebatedor e parou a 100 metros na zona morta. A segunda, à direita, parando a 60 metros também na zona morta. O ângulo formado pelas direções das duas rebatidas foi de 120 graus. Com essas informações, a distância em linha reta em que a bola parou na zona morta da primeira e da segunda rebatida foi D. Olha aí, essa questãozinha bem simplesinha, que tem a imagem aí. Nós vamos utilizar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, já vou colocar aqui com os dados, ó, D ao quadrado, que é igual a 100 ao quadrado, mais 60 ao quadrado, menos 2 vezes 100, vezes 60, vezes o cosseno de 120 graus. Aí, agora, nós vamos começar a resolver, né? A gente pode, primeiro aqui, resolver já esses quadrados e somar direto, e resolver essas multiplicações e identificar esse cosseno. Então, vamos lá. D ao quadrado, essa continha aqui, ó, a gente pode colocar 10.000, quem quiser fazer aí na calculadora para conferir, mais 3.600, menos 2 vezes 100, vezes 60. O cosseno de 120, menos meio. D ao quadrado é igual mais 10.000, mais 3.600, mais 6.000. Aí, agora, bem facinho, ó, D ao quadrado, somando tudo isso daqui, nós temos 19.600.
Só que a gente tem que reparar que tem um quadrado aqui, então nós temos que tirar a raiz. Então, tirando a raiz disso daqui, D é igual a 140 metros. Então, aí na apostila, 140 metros é a questão E, a alternativa E. 140 metros. Para a questão de número 3, diz o seguinte: o remo de um assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco de 5,2 metros e 2 remos medindo 2 metros cada. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Nessa posição, os 2 remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Esses 3 pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC tem medida de 120 graus. No momento em que o remador está nessa posição, a distância entre as extremidades dos remos, ou seja, do ponto B ao ponto C, é igual a... Aí, nessa questão, ele está pedindo para a gente usar a raiz de 3 aproximadamente 1,7. Então, ele já falou que quando chegar em um momento que tiver raiz de 3, nós vamos utilizar 1,7. Essa questão ela é bem curtinha e a gente vai utilizar de novo a lei dos cossenos. Então, de novo, a gente vai colocar D ao quadrado, que é igual a 2 ao quadrado, que é a distância do tamanho dos remos, mais 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2 vezes 2, vezes o cosseno de 120 graus. Aí, olha aqui como é bem gostoso resolver esse daqui, ó. Como tem bastante 2, né? Então, a gente já vai fazer 4 mais 4, mais 2 vezes 2 vezes 2, vezes o cosseno de 120, cosseno de 120 é menos meio. D ao quadrado, vou repetir aqui, 4 mais 4, mais 4, D ao quadrado é igual a 12. Aqui, como tem um quadrado, eu tenho que tirar a raiz, 12 não tem uma raiz exata, então, quem quiser aí, abrir ela, né, a gente vai ter 2 raiz de 3. Só que, como eu preciso dessa distância em metro, eu não posso falar que uma distância é 2 raiz de 3 em metro. Então, a gente tem que pegar esse raiz de 3 e colocar em número. E o exercício fala pra gente utilizar 1,7. Então, eu vou fazer 2D igual a 2 vezes 1,7. Então, D é igual a 3,4. Agora, eu posso falar que é metros. Então, 3,4 metros. Segundo aí a apostila, né? 3,4 metros é a alternativa B. Então, a alternativa B é a correta, 3,4 metros. Agora, a questão 4. Acho que essa questão 4 é a mais complicadinha que tem dessas 5, mas vamos lá. Uma ponte deve ser construída sobre um rio unindo os pontos A e B, como ilustrado na figura. Nessa figura que está aparecendo aí tem na apostila de vocês. Para calcular o comprimento AB, escolhe-se um ponto C, na mesma margem em que B está, e medem-se os ângulos CBA, que é igual a 57 graus, e ACB, que é igual a 59 graus. Sabendo que BC mede 30 metros, indique em metros a distância AB. E aí, o exercício falou pra gente assim, usar as aproximações. Quando a gente, vou até anotar aqui, ó. Quando a gente tiver seno de 59, a gente vai dizer que é aproximadamente 0,87. E quando a gente tiver seno de 64, a gente vai usar aproximadamente 0,90. Então, vamos resolver. Aqui, o exercício já deu uma dica bem grande, né? Ele deu o valor dos senos, então, isso me quer dizer somente que eu vou usar a lei dos senos, né? Então, vou colocar aqui, ó, lei dos senos. É bem curtinha essa, mas tem que prestar bem atenção.
Então, vamos lá. 30 sobre o seno de 64 é igual a x sobre o seno de 59. Então, ó, lembra que o exercício falou para quando a gente tiver o seno de 64 usar 0,90? Ainda vou colocar as 30 sobre 0,90 igual a D. Quando tem o seno de 59, ele falou pra gente usar 0,87. Então, vou colocar 0,87. Resolvendo aqui, nós temos 29 metros, que é a alternativa C. 29 metros. Vamos lá. Uma praça circular de raio R foi construída a partir da planta a seguir. Essa imagem aí, o círculo com o triângulo inscrito dentro. Os segmentos AB, BC e CA simbolizam ciclovias construídas no interior da praça, sendo que AB é igual a 80 metros, de acordo com a planta e as informações dadas. Considerando raiz de 3 aproximadamente igual a 1,71, marque a opção que corresponde à medida R. Então, nesse exercício, ele está falando que raiz de 3 é aproximadamente 1,71. Naquele exercício passado, ele disse que era só 1,7, né? Esse já é para usar 1,71. Então, tem que seguir o que o enunciado fala. Conforme essa figura aí, que a gente pode observar, o ângulo AOB, ele é o dobro do ângulo ACB. Então, a OB, se é o dobro, é 120 graus. E os segmentos OA e OB são iguais ao raio. Então, como no triângulo AOB a gente tem os 3 lados e um ângulo, então a gente pode utilizar a lei dos cossenos. Por quê? Porque a gente tem 3 lados e um ângulo. Então, a gente vai utilizar a lei dos cossenos no triângulo AOB. Então, pegando esse triângulo, nós vamos colocar aqui os dados. 80 ao quadrado, que é igual a R ao quadrado mais R ao quadrado, menos 2 vezes R vezes o R, esses R aqui são o raio. Cosseno de 120 graus. Aí, resolvendo aqui esse 80 ao quadrado, nós vamos ter 6.400 igual a 2R ao quadrado mais R ao quadrado. Então, 6.400. Aqui, ó, tem um aqui na frente. Então, 2 mais 1, 3R ao quadrado. Então, aproximando aqui R igual a 46,2 metros, que está mais próximo de 45,6 metros. Então, é aí a alternativa A, 45,6 metros.